a grande questão desse formulário de observação de conciliadores, ele geralmente é utilizado pelo conciliador e pelo observador. Para o conciliador, ele é muito útil para que você não esqueça dos passos que você deve cumprir, principalmente nesse primeiro ponto, que é a declaração de abertura. A declaração de abertura, ela é primordial na conciliação, né? É o momento que a gente coloca as regras da conciliação para a pessoa, é o momento que a gente diz o que é a conciliação, é o momento que a gente fala a que estamos ali, para que estamos ali, qual que é o nosso objetivo. Para o observador, ela é importante para que quem está de fora vê com melhor facilidade, né? Tem um senso crítico maior. Então, na hora que termina a conciliação, você vai dar um feedback para o seu colega. Olha, você esqueceu de falar um detalhe que talvez fosse importante. Toma nota aí depois, fica mais atento a isso, né? As sessões de tanto de conciliação quanto mediação podem ser várias. Então, se for uma sessão que vai se desdobrar noutra para outro dia, naquela reunião que você vai ter depois com seus colegas, você dá esse feedback para ele. Quando iniciar a segunda sessão, você já tem uma noção de onde ocorreu a eventual falha, isso tudo para aprimoramento, para que a conciliação transcorra na melhor forma possível. Eu vou debulhar com mais zelo só essa questão da declaração de abertura, as outras vai ser mais simplificado, porque a declaração de abertura eu vejo ela como um momento mágico. A apresentação, você se apresenta: olá, boa tarde, meu nome é Ronaldo Galvão, e diz que você não é juiz de direito. Olha, eu não sou juiz de direito, eu sou um conciliador ou mediador, treinado pelo Tribunal de Justiça, eu fiz o curso para isso, né? Então você se apresenta dessa forma para as pessoas, que tem gente mais humilde, mais simplória, chega lá e acha que você é um juiz de direito. No caso de vocês aqui, bem jovenzinho, mas nada impede que ainda pense que seja um juiz, mas é uma autoridade, o conciliador é uma autoridade, está ali a trabalho do Estado, mas não é juiz de direito. No que for possível, se o processo estiver ali, confirme o endereço, os telefones, os dados todos. Geralmente tem aquele formulário para as intimações e citações via WhatsApp. Se a pessoa tem interesse, se ela preencheu ou não, não é obrigada a preencher. Somente se ela tiver interesse em intimação via WhatsApp. E aqui, quando fala negar qualquer preconceito, é dizer o seguinte: olha, aqui eu sou um imparcial, aqui eu não vou fazer propostas para o acordo, nós vamos construir juntos, a partir das ideias que vocês derem, o nosso acordo. A partir daí, desse diálogo que nós vamos estabelecer aqui, que nós vamos ter o acordo. E para isso, nós temos uma regra. A primeira regra é a regra de ouro. Enquanto um fala, o outro escuta. Isso é primordial, primordial. De passo que você vai explicar para a pessoa: olha, nós temos uma regrinha de ouro aqui. Enquanto um fala, o outro escuta. Para tanto, eu vou disponibilizar para o senhor papel e caneta, para a senhora papel e caneta, para que enquanto um outro estiver falando, se você tiver vontade de ver um outro tema discutido, você anote, mas evite interromper o outro. Depois você vai ter o mesmo tempo para falar também. Essa regra é muito importante para nós aqui, que nós precisamos de nos falar com a maior liberdade e espontaneidade possível. Nós temos uma outra segunda regrinha aqui, que é a possibilidade das sessões privadas. Talvez dizer sessão privada com um mediando, conciliando, que sessão é? Uma sessão particular.
onde, de repente, se eu entender que for necessário, eu vou convidar você, depois convido o outro, convido um, convido o outro. Se eu for com um, eu vou com os dois, para ter um bate-papo apartado, sozinho. Porque talvez pode ter muita coisa que a pessoa queira dizer, mas fica constrangido de dizer na frente do outro. Aí, só na presença do conciliador, mantida a imparcialidade, tá bom? Mantida a imparcialidade, nós vamos conversar dessa forma. Quem sabe, aquilo que você tem constrangimento de dizer, pode até ser dito, mas com outras palavras. E eu, conciliador, mediador, eu vou te ajudar a dizer isso. Pode ser que algumas coisas nem devam ser ditas mesmo. Mas você quer ter esse momento de desabafo em particular comigo? Vai ter, ok? Outra questão é o sigilo das conversas. Tudo que é dito na sessão de conciliação é sigiloso. Nada que for dito ali pode ser utilizado para fins de prova lá no Poder Judiciário. Nada que vai ser dito ali vai servir para depois, vai ficar gravado, registrado, alguma coisa nesse sentido. Então, deixa isso bem claro para eles, para dar essa tranquilidade de falar ali o mais abertamente possível, o mais espontaneamente possível. E eles têm essa garantia, que não está sendo gravado, não está sendo filmado, não está sendo anotado. Se por acaso chegar no acordo, é só os termos do acordo e ponto. Se não tiver acordo, vai escrever, não houve acordo, ponto. E manda isso para o judiciário, o juiz não fica sabendo o que acontece ali, nem pode. E nem o conciliador vai ser testemunha do que aconteceu ali. Tanto é bom que surge uma outra regrinha. É bom que fique o menor número de pessoas na sala. Só os conciliadores, o observador, os advogados, mais ninguém. Por quê? Aquelas pessoas que assistiram à sessão de conciliação, de mediação, não poderão testemunhar depois sobre a conciliação e mediação. Então é melhor que a sala fique com o menor número de pessoas. Traz pai, mãe, tio, sobrinho, parente, amigo, enche a sala. Depois essas pessoas viram que foi tratada a mediação. O caráter sigiloso de mediação, ele é imperioso, então é melhor que não se faça dessa forma. E o que é a conciliação e a mediação? É uma forma de que esse conciliador, o mediador, vai conduzir um diálogo entre as duas partes para que elas mesmas, a partir de uma inferência, de uma fala, de uma colocação, elas descubram a melhor solução para a questão sem interferência do mediador. É bem verdade que, tecnicamente, o conciliador pode propor. Né? O Código de Processo Civil diz que o mediador pode propor, o conciliador pode propor alternativas para a solução da questão. O mediador, jamais. Mas é sempre bom que nós procuremos, até na conciliação, que as partes tenham a solução para as questões próprias. A partir daí, nós partimos para o momento seguinte, dizer quanto tempo nós reservamos para aquela conciliação e para aquela mediação. Olha, eu reservei aqui para nós hoje 1h30. As minhas eu gosto de 1h30 de duração, que eu tenho tempo de conversar com uma parte apartada, com a outra em apartado, abstrair o máximo de elementos que tiver por ali, ver as reações das pessoas, fazer um afago. Um afago é um toque, é um aceno com a cabeça. O afago ele pode ser não verbal. A pessoa está falando, ou ela fala uma coisa muito importante, você pega, toma uma nota ali no seu papelzinho.
né? Ou mesmo você diga um afago verbal: olha, meus parabéns, muito obrigado por essa sugestão, o senhor está contribuindo muito com a mediação. Falou isso com uma pessoa, não direciona só ela, não direciona o outro também. Olha, já estou aguardando, estou vendo que o senhor já vai trazer para nós aqui alguma questão muito importante, hein? Fico feliz do comportamento, o senhor está ouvindo direitinho, tudo. Não fica agradando só um outro, não. Se fizer um carinho com um, faz um carinho com o outro também, né? Chama-se afago. No caso de existir advogado acompanhando, é muito importante que nós parabenizemos os advogados. Senhor doutor, a presença do senhor aqui muito engrandece essa sessão de conciliação. Nós ficamos muito felizes com a presença do senhor aqui, até porque a presença do advogado ela é importantíssima. Eu só gostaria que, na máxima medida possível, nós deixássemos o seu cliente com a maior liberdade aqui para ele expor essas questões. Fico muito feliz, nós vamos tratar de questões pessoais aqui, de interesse, de questões. Quando chegar na hora da parte jurídica, aí nós vamos acionar o senhor, eu vou redigir aqui o acordo, claro, antes da assinatura, o advogado tem todo o direito de ver, opinar e tudo mais, tá bom? Tanto é bem verdade, isso pode ser dito para o advogado, que no mais das vezes o advogado nem participa da mediação e da conciliação. Ele é sigiloso, não tem registro. O único registro que sai de uma sessão de mediação é um termo de acordo que contém só os tópicos acordados. Esses serão submetidos ao advogado. O advogado, de repente, vê, não, essa cláusula de descumprimento está abusiva, ou ele vai dizer, olha, esqueceu de colocar aqui o prazo de cumprimento mais certo. Então, esse arremate, o advogado colabora muito. Pode dizer isso para o advogado tranquilamente, tá bom? Diz o tempo que você reservou, ali no meu caso 1 hora, no meu caso 1h30 ou 1 hora, e informa que se houver necessidade vai remarcar outra, geralmente para a próxima semana. Faz uma semana para refletir, pensar no que se passou ali e para a outra semana iniciar a segunda sessão. Aí, geralmente, quem começa a falar, o autor ou o réu, a regra de ouro, a regra melhor é que o autor comece primeiro, não foi ele quem procurou? Então, ele quem diga primeiro o que levou ali. Então, mas aí seria bom dizer assim, né? Por que você está processando ele? Não é isso. Fica ruim, né? Que você já está falando assim, né? Desacata ele aí enquanto você der conta. Não é isso. O que te trouxe aqui? Qual dor que lhe trouxe aqui? Ou qual problema que nós vamos resolver aqui hoje? Qual a questão que nós vamos resolver aqui hoje? Joga uma coisa mais prospectiva, mais julgada adiante, tá ok? Pois bem, você vai ouvir uma pessoa, ouve o autor. Bem, muito obrigado. Imediatamente, você não faz nada. Olha, muito obrigado pela sua exposição, fico muito feliz. A senhora falou aqui por 40 minutos. Se der a palavra ali, agora o nosso companheiro aqui também tem 40 minutos. Ou você estabelece, olha, eu vou dar a palavra para a senhora por 10 minutos, depois eu vou dar 10 minutos para o outro. A senhora pode começar, estabelece 10 minutos para a pessoa falar. Às vezes, a gente sabe, eles falam demais. Então, na hora que der os 10 minutos, a senhora quer mais 5 minutos? Eu também vou acrescentar 5 minutos no tempo dele. Eu quero falar mais 5. Então, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor também terá, igual a outra pessoa, 15 minutos para falar também, tá bom? Assim que ela terminar, agradeço, muito obrigado pela exposição da senhora e passa para o outro. Ouça o outro. E a partir daí, nós vamos fazer um resumo. Então, um resumo mais bem feito não é dizer assim, então quer dizer
que a senhora acha que ele é um cachorro, que ele, no caso de um divórcio, uma separação, que ele é um cachorro sem vergonha, mulherengo, né? E o senhor tem, pelo que eu entendi, o senhor está achando que essa mulher aí também é uma danada, roeira e não sei o que, não sei o que. Não, aí você está só colocando mais lenha na fogueira, jogando álcool na fogueira. É bom dizer o seguinte, pelo que eu compreendi, a senhora está se sentindo um pouco menos amada do que no início da relação. Parece-me que a senhora está querendo um pouco mais de carinho do seu amigo, do seu esposo, porque ele já foi carinhoso com a senhora já tiveram bons momentos, tanto é que casaram. É isso que a senhora deseja? E o senhor, pelo que eu estou compreendendo, o senhor quer mais respeito, o senhor quer que a sua esposa também seja uma boa pessoa com a senhora, que ela seja uma esposa mais atenta com o senhor, como ela foi no passado, naqueles bons tempos. Quer dizer, fazer algo mais prospectivo, um resumo que não traga palavras negativas, que não traga palavras depreciativas, mas um resumo que leve para um futuro a questão, um futuro que projeta uma solução. Você não precisa dar essa solução, não. Só que projeta essa solução. Se houver necessidade, que se faça perguntas. Um tipo de pergunta que você mais ou menos já saiba a resposta, né? Por exemplo, a senhora me disse que passeava muito com ele. Quais foram os melhores momentos que a senhora já teve com seu marido? Essa pergunta eu acho ela um pouco perigosa. Eu nunca tive bons momentos, eu mentia. Né? É muito relevante. Né? Agora, é irrelevante para o fato? É, mas se em algum momento ela disse que eu tive bons momentos com ele, aquela viagem lá em Fortaleza foi muito boa, se ela já deu essa abertura, deixa ela falar das coisas boas. Explora, então estava bom lá, Fortaleza é legal, lá o Beach Park, não sei o que, só foi no Beach Park, foi lá nas praias lá é difícil, são longe, aquela praia que tem terrinha colorida, não sei o que, e explora a questão. E na máxima medida com ele também, porque a gente já começa a abrir o que a gente chama de afago também. Ou seja, começa a ter um ambiente mais amistoso, a gente já fica mais calmo e tudo, dá uma volta no assunto, depois vai trazendo de volta para a necessidade de divorciar mesmo ou não, né? O patrimônio a ser dividido, pensão, guarda. Começou a ficar tenso, dá outro passeiozinho para a conversa, pode desviar um pouco. Sempre é bom que na sala, na mesa de conciliação, de mediação, tem ali uma água, um cafezinho, uma bala em cima. A coisa começou a ficar meio tensa. Ô, gente, só um instantinho. Um instante, por favor. Nessa hora você tem que ter domínio da sessão. Um instante, por favor. Vamos nos acalmar aqui. Então, quebra esse gelo. Quebra esse gelo. Se houver exagero nas falas, se começar a um interromper o outro, nada impede de você colocar a lembrança das regras. Olha, eu disse lá nas regras que nós manteríamos um bom tom de conversa aqui. A senhora está lembrada? Vamos continuar assim? Estava tão bom até agora, a gente estava evoluindo tão bem no diálogo. Vamos com mais calma um pouquinho. A senhora quer tomar uma água? Né? Você quer dar uma paradinha na sessão durante 2, 3 minutinhos? Né? De repente, quem sabe não é essa a hora de ter uma sessão privada para manter o bom diálogo. E a partir daí, caso a caso, ir levando as contribuições. Aí são técnicas de negociação, que acho que, né, tá aí na última, do outro lado aqui, né? Usar essa expressão, né? E se
fosse de outra forma, qual que a senhora projetaria? E se o senhor não pensasse assim, teria uma outra forma que o senhor pensaria? Colocar essas questões, ser claro nas técnicas. Você, olha, agora eu vou aplicar uma técnica com vocês, de um se colocar na posição do outro. Coloque a senhora na posição dele, coloque o senhor na posição dela. Isso, pode declarar isso para eles. Eu estou fazendo isso como uma técnica de conciliação. Reflita, o que você faria? Né? Então, a partir daí, manter um bom diálogo e caminhar para a conciliação ou a mediação. A conciliação, é claro, você pode fazer suas propostas de acordo, de divisão, de cláusula penal, etc. e tal. Aqui, como habilidades interpessoais, ser perseverante, manter um ambiente positivo, auditiva, né? Não é só ouvir a pessoa dizer assim: nossa, esse menino meu não estuda, só tira nota ruim. E qual que é a nossa reação? Mas a senhora ajuda ele? O que a senhora faz para isso? A senhora já ofereceu para ele uma técnica de estudo melhor? Talvez isso não seja a melhor saída. Quem sabe, diante de uma fala dessa, esse menino estuda, ele é burrão, só que é malandragem. Você diz: olha, eu vejo que a senhora é muito interessada mesmo na educação do seu filho, meus parabéns. A senhora é uma pessoa esforçada. Como que a gente pode lidar com isso de uma maneira menos estressante? Você dá um elogio e lança uma reflexão, né? Então, no mesmo caso, meu filho não estuda, ele é burrão, só quer brincar, né? Como que a senhora pensa em estruturar os momentos de lazer e os momentos de estudos dele? Já é implicitamente uma proposta. Vamos montar uma agenda? Chega da escola de manhã, almoça, o que vai fazer depois do almoço? Divertir um pouquinho ou já continua nos estudos? Não sei. Eu, depois do almoço, eu tiro um cochilo, uma soneca. Depois eu volto ao trabalho. Cada um tem um jeito. Lá eles vão se propor também nesse sentido. Tá bom? Aqui eu já disse, né? Manter-se calmo, estabelecer o tom. Esse tom acho que é sempre bom levar na declaração de abertura. Dizer: olha, a gente vai ter um tom aqui tranquilo, sereno, sem muitos problemas, sem muita dificuldade de comunicação, né? Usar do silêncio. Silêncio. Quem já foi psicanalista sabe o tanto que o silêncio é importante, né? A pessoa faz uma colocação, né? Esse silêncio diz mais que 1000 palavras, não é isso? Né? Um olhar diz mais que 1000 palavras, um silêncio diz mais que 1000 palavras, né? Usar os monólogos apropriadamente. Você responder: sim, é isso mesmo. Sim. Não dá a concordar, mas ok. E aí? Por quê? Então, me explique mais. Me fale mais um pouco sobre isso. O que você proporia para essa questão? Você fala pouco e deixa a pessoa com a máxima desenvoltura para fala. A questão do preconceito aqui ela é muito importante, porque às vezes a pessoa é morena. Você quer tratá-la da melhor forma? Na sessão de abertura você pergunta à pessoa assim: como o senhor prefere ser chamado? Ah, pode me chamar de negão. Ah, não, se o cara chama Oswaldo, vamos chamar ele de Oswaldo mesmo, né? Não, tudo bem, sou Oswaldo. Aí eu vou tratá-lo assim. E você começa a só Oswaldo e vai só o nome dele. Ô negão, negão, negão. Não é bom fazer isso. Tomar cuidado com essas questões que elas estão muito frágeis hoje, né? Então tomar bastante cuidado
com essas colocações, ser o mais imparcial possível, tá ok? A partir daí, se conseguir a conciliação, é a redação do acordo escrito com seus termos, sempre observando a lei e a participação dos advogados.